Alô, oi, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos, tanta gente cara, tanta gente querida nessa noite, nessa tarde, muito obrigada, né? Então, com uma imensa alegria que hoje nós estamos abrindo a nossa hashtag Semana Passos, né? E hoje também nós começamos com esta bela provocação, né? Muito especial. Passos. Qual é o seu valor agora, né? Porque, desde o início da presença do movimento Comunhão e Libertação no Brasil, foram criados instrumentos de comunicação. Na década de 1980, existiam os cadernos de Comunhão e Libertação. Depois, nasceu o desejo de produzir uma revista que fosse também um instrumento missionário. Por isso, em outubro de 1986, foi criada a revista CL, Comunhão e Libertação. E nessa história, né, já no início da década de 90, o nome da nossa revista, ela mudou para CL Literi Communiones. E em janeiro de 1993, apenas Literi Communiones, que significa Carta de Comunhão. Quantos já puderam acompanhar toda essa história, né? E ela prosseguiu. Ao longo desses anos, ocorreram várias mudanças gráficas, né? Com o objetivo de atualizar nossa publicação. E devemos falar, né, a gente não pode deixar de comunicar, né, e de agradecer os inúmeros colaboradores que tornaram essa revista cada vez mais rica, com seu profissionalismo e disponibilidade. E, na maioria das vezes, né, da forma voluntária. Quantos foram, né? Em setembro de 1999, o nome da nossa revista mudou novamente para Passos, Literi Communiones. E desde então é a revista Passo. A natureza da nossa revista é simples. É um amigo que lhe diz, veja que grandes coisas Cristo está realizando diante de nós, para se tornar conhecido e companheiro na nossa estrada. É simples assim. Assim, essa nossa última grande mudança editorial ocorreu em junho de 2018. Passamos da fórmula usada até o momento, aquela revista que era mais parecida com uma revista de notícias, para uma revista que aborda mensalmente algum tema central com mais profundidade. E uma segunda parte com entrevistas, com encontros, com reportagens, enquanto os relatos seguem nas nossas redes sociais. E por que todas essas mudanças e melhorias ao longo desses anos? Pela mesma razão do nosso estar aqui. Para estarmos próximos de vocês, para estarmos próximos dos nossos leitores e dos nossos seguidores, para responder melhor ao que vocês esperam, ou seja, para que a gente possa construir juntos essa nossa bela jornada. Então, diante disso, diante das perguntas que surgiram, né, nós resolvemos convidar duas pessoas, Luca Fiore e a Isabela Roberto, da revista, respectivamente da revista Crate e Passos. Então, nós vamos começar, né, esse nosso diálogo com algumas perguntas. E eu gostaria, em primeiro lugar, perguntar para o Luca Fiore. Luca Fiore, ele é italiano, ele é nascido em Milão em 1978. E desde 2012, trabalha na redação da Trate, a edição da revista italiana e a nossa revista mãe, a qual a revista Passo pertence. Seja bem-vindo, Luca. Nós estamos aqui com algumas... Neanche io. Io la domanda ce l'ho. Ela está no mudo. Fabiana, você está no mudo. Não escutamos a pergunta. Então, novamente... Está mudo. Pergunto para o Luca, como é o trabalho dele na redação da Trate, desde a escolha do tema, os contatos com os países, as mudanças editoriais ocorridas em 2018, incluindo uma maior dedicação às redes sociais? Ok.
Buon pomeriggio a tutti, grazie Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo tempo, pela energia que vocês usam para divulgar a nossa revista. Porque, como disse a Fabiana, é muito importante, é uma dimensão importante a da comunicação, da nossa experiência, é conatural. Porque quando a gente tem algo importante na vida, é natural que queira divulgar ao maior número de pessoas possível. Então, agradeço vocês pelo testemunho que vocês são para mim. Então, vou responder a pergunta. A Passos, o trabalho na Passos é um trabalho de uma redação de um jornal que, principalmente, tenta olhar para o que acontece no mundo, partindo das coisas próximas até chegar às coisas distantes e aos grandes temas do mundo. Então, como trabalho, por exemplo, nós lemos os jornais, entendemos o que as pessoas dizem, as coisas que acontecem, e tentamos manter relações com amigos ao redor do mundo. Porque no nosso trabalho nascem também muitas amizades, né? Nos momentos, por exemplo, de encontro, como as férias internacionais, a gente conhece pessoas e os relacionamentos são cultivados aí, de modo que fica mais fácil entender o que acontece nas várias comunidades. Digamos que na nova versão da Passos de 2018, tem esse tema principal, que a revista é ocupada na sua metade por um tema que é desenvolvido, aprofundado por palestras, entrevistas, relatos de experiências. E como nós escolhemos? Nós escolhemos buscando entender qual é o passo que o movimento quer que nós façamos, todos nós façamos, um passo de consciência, um passo de conhecimento, que naquele momento, em relação às coisas que acontecem no mundo e no movimento, é interessante de entender, de aprofundar. E isso nasce principalmente das nossas propostas da redação. Nós somos 7 que trabalham na Passos, conversamos juntos, tentamos entender em relação ao que foi dito nas escolas de comunidade, nas falas públicas de Carrom, entender qual aspecto vale a pena. E, enfim, fazemos um brainstorming e o resultado deles são ideias, propostas, que nós discutimos uma vez por mês com o Conselho de Presidência, que é o grupo de pessoas que, junto com Carrom conduz a vida do movimento. E no diálogo com esse grupo de amigos, vem à tona melhor a ideia, vem à tona melhor o corte que queremos dar a essa ideia e talvez até um início de possível desenvolvimento. Vou dar um exemplo de algo que aconteceu nos meses passados. Por exemplo, quando o Carrom foi fazer um encontro público convidado por uma entidade que faz assistência aos idosos, e tinha dado como tema Inimiga a solidão, né? O grande problema da solidão entre os idosos. Carrom foi lá e fez essa palestra chamada Amiga a Solidão.
Isso nos impressionou muito e quisemos que isso se tornasse o tema da revista. Então nós tivemos que encontrar a forma para documentar essa coisa, ou seja, como a solidão é um recurso, se for bem entendido, um recurso para a vida do homem, porque é da experiência de solidão que pode nascer a verdadeira pergunta, a qual só Cristo pode responder. Então, eu lembro quando eu entrevistei uma italiana que está na Holanda, ou seja, ao redor do mundo, entrevistei alguns testemunhos que documentavam e mostravam melhor na vida como isso era experimentado. A questão é que, assim, ideias, formulações, por exemplo, isso que é um título, Amiga Solidão, mas depois é preciso mostrar como na vida isso tem um peso, isso tem uma relevância. E tem também a questão, eu não queria roubar o tempo de vocês, mas a questão da novidade das redes sociais é uma questão simplesmente de realismo. Hoje as pessoas se encontram também nas redes sociais, se informam também nas redes sociais. E a igreja em saída do Papa Francisco é uma igreja que vai onde as pessoas estão, não espera que as pessoas venham porque, por algum motivo que não se sabe bem, mas tenta ir onde as pessoas estão, propondo aquilo que somos. Evidentemente é um instrumento que nós tivemos que aprender, ainda estamos aprendendo, nunca se aprende o suficiente, e também tem certas lógicas, ritmos, tamanhos, estratégias, por assim dizer, diferentes, mas nós vemos que muitos nos agradecem porque é uma ajuda no fluxo de informações pelo qual as pessoas são atingidas, né? Num determinado momento se diz uma coisa que te lembra o que é importante na vida. Não sei se eu respondi. Chiara. Grazie. Grazie. Agora, uma pergunta para a Isabela, dentro desse contexto que o Luca nos falava, né? Então, a Isabela é carioca, ela assumiu a revista Passos em 2002. Tanta estrada, né, Isabela? E ela, desde então, está à frente da edição brasileira. Então, Isabela, como esse conteúdo da revista Passos é adaptado para a edição brasileira? Né? Como é trabalhado esse equilíbrio na escolha dos conteúdos, visando atender a um público externo, que é o povo em geral, né, as pessoas, né, em geral, com as quais a gente encontra nas paróquias, nos nossos ambientes de trabalho, na família, etc., e o nosso público interno, que são as pessoas que são os leitores de Comunhão e Libertação. Fala para a gente como que é trabalhado esse equilíbrio. Boa tarde. Então, eu comecei na revista, né, por um convite de Dom Filipe, lá muitos anos atrás. E, para mim, a revista, como dizia o Luca, né, ela, no Brasil, então, nós não temos uma grande redação, somos 3, 4 pessoas, né, para gerenciar toda a revista, mas a gente sempre tem uma corresponsabilidade também com os responsáveis do movimento. Então, no início, né, quando eu cheguei, não sabia nada, não tinha nenhuma noção, mas eu disse sim com o desejo, porque eu já era admiradora da revista, tenho uma grande estima por todo o trabalho que tinha sido feito, que eu acompanhava. Então, se criou um grupo desde o início em que a gente discutia também os temas nacionais que a gente gostaria que fossem trabalhados. Fizemos muitas reuniões, né? A revista, durante muitos anos, a sede foi em São Paulo, só desde 2013
ela veio para o Rio, né? Mas fizemos muitos encontros lá em São Paulo com grupos de pessoas, até de várias cidades do Brasil, que nos ajudavam, né? Sempre nos ajudaram. E eu até pedi essa música do início, porque o meu trabalho é feito desses encontros com tanta diferente gente, né? Que vai construindo junto essa história. Então, a gente sempre teve uma preocupação de que a revista não fosse só para os membros do movimento, né? Que ela fosse um instrumento missionário para todo mundo que a gente encontra, né? Porque as experiências que a gente conta ali são muito verdadeiras, né? Seja como experiência humana, a partir da fé, né? E que a pessoa que a gente encontra se interesse. E a gente vai procurando, com alguns erros, outros acertos, né? Às vezes a linguagem, né? Como a gente está muito imerso na vida do movimento há tantos anos, às vezes a gente esquece, fala uma palavra que só a gente entende, né? Então, aí uma pessoa chama atenção, você fica mais atenta, corrige. Mas a coisa bonita nesse tempo é que, mesmo com tudo isso, sempre aparece alguém que agradece, né? Eu tenho várias histórias de anos atrás, um senhor, Joel, qual é o nome da cidade? Ijuí, Rio Grande do Sul. Falei, nossa, mas a gente não tem ninguém lá. E ele, toda vez que a gente mandava a cartinha solicitando a renovação, ele devolvia com agradecimento, dizendo que aquela revista ajudava muito a sua vida, né? E ele é assinante até hoje. Depois, uma coisa muito recente, semana passada, a gente começou um trabalho, a gente há algum tempo também faz esse trabalho nas redes sociais, mas para a semana Passos a gente começou um trabalho maravilhoso de muitas postagens, muitas coisas, o Cláudio, né, que assume mais essa parte junto com a Paula. Então, tá sendo uma coisa bonita de ver, porque eu não sou muito habilidosa nas redes sociais, mas esses meninos mais jovens, né, sabem muita coisa e é bonito o que está acontecendo. E aí uma moça viu uma postagem e mandou uma mensagem. Olha, eu amo ler essa revista, né? É a melhor revista que existe. Aí eu pelo nome, eu reconheci que era uma assinante, eu perguntei de onde ela era, e ela tinha conhecido a revista numa paróquia aqui do Rio, tinha comprado numa desses dias nacionais, né? E hoje eu mandei o convite, mandei o vídeo do Carrom da semana passada, e começou, não sei, uma amizade talvez, mas foi bonito ver que essa pessoa que nunca teve contato conosco tem essa afeição, né, por aquilo que é produzido. É produzido sempre olhando também as realidades, né, do país, a gente, através dos amigos, né, que contam para a gente, olha, essa pessoa está fazendo uma experiência, por exemplo, no mês de julho nós publicamos um artigo do Alexandre Ferraro de São Paulo, ele tinha feito um encontro falando da pandemia, e nós achamos tão bonito aquele juízo que ele deu, tão, não bonito, mas verdadeiro, e que ajudava mesmo as pessoas, que a gente pediu autorização, transcrevemos e publicamos, né? E a minha mãe me ligou domingo e falou, adorei aquele artigo, me ajudou muito, né? Então, são os mistérios, né? Que a gente tem uma intuição, às vezes, oferece no desejo de que seja realmente um bem para as pessoas, né? Isso. Obrigada, Isabela. A nossa revista é sempre uma surpresa e de uma riqueza muito grande também, né? Gostaria só de lembrar para vocês que há a possibilidade de fazer perguntas através do chat. Então, não perca essa oportunidade, não, tá? E quem precisar de tradução, eu lembro que tem um pequeno globo na barra de baixo, que é possível a opção em português, né? E um outro aviso técnico é para que possam permanecer com os microfones desligados, tá bom? Então, prosseguindo, eu gostaria agora de fazer uma pergunta tanto para o Luca quanto para a Isabela. O cristão é um homem novo, nos lembrava Dom Giussani. Como vocês percebem isso no trabalho que fazem para a revista?
Nessa época de pandemia, muitos comentaram que a revista, assim como os outros instrumentos de comunicação do nosso movimento, foram de uma ajuda real para as pessoas. Então, que percepção vocês têm disso? O que vocês enxergaram? Allora, Então, mi si sente, sì, ecco. dá para ouvir? Allora, Sim. l'uomo Então, o cosa vuol dire essere homem, un uomo nuovo, o que quer dizer ser um homem novo facendo passos. fazendo a passos? Per me significa Para mim, innanzitutto significa, em fare primeiro lugar, sempre fazer meglio cada vez melhor o meu che cosa vuol trabalho. dire? Cioè essere E o que quer sempre dizer? più, Significa ricordo che ser cada vez mais. più Eu percebo que sono quanto vigile mais a riconoscere l'avvenimento eu estou atento a reconhecer o acontecimento de Cristo que se mostra na minha vida, quanto mais eu ouço, eu sinto a sua carícia por mim, pela minha humanidade, mais eu fico atento, curioso, mais eu sou preciso. É como se o homem novo fosse o homem como deveria ser, o homem como é, como foi feito para ser. E nesse sentido, a gente é mais a característica do jornalista mais importante é a curiosidade de descobrir aquilo que não se sabe já, estar disposto a deixar-se surpreender e não cair na tentação, que é sempre uma tentação, de projetar o que se imagina sobre as coisas que nós vivemos. Então, ter a liberdade de ser tomados de surpresa, pegos de surpresa, de ser surpreendidos pela realidade que acontece, do acontecimento que acontece. Durante a pandemia, então, sobre a questão da pandemia, eu posso dizer o que aconteceu comigo. Depois, em relação aos leitores, cada um tem uma sensibilidade que é relativa. Cada um tem uma reação, mas eu não tenho um controle completo. Então, eu parto do que para mim foi fazer esse trabalho neste período. E significa acertar as contas com o que eu vivi. Então, foi uma grande descoberta da minha humanidade, porque eu também tive que lidar com o meu medo, com o ser obrigado a viver num contexto completamente mudado, ter que trabalhar de casa, ter que enfrentar o medo de ficar doente. Eu moro numa casa dos Memoris Domini, em que somos 12, então se alguém pegasse a doença, seria um grande problema, até do ponto de vista logístico, né, controlar tudo isso. Então, teve um dia em que eu não estava me sentindo muito bem, mas eu não tinha os sintomas. Então, eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu tinha que avisar, não avisar, se eu avisava as pessoas, aí elas ficariam alarmadas. Então, nesse particular, cada um reage de um jeito diferente, alguns muito prudentes, outro que fica muito alarmado, outro que se preocupa, etc. Então, ver melhor as pessoas que estão ao meu lado, essa atenção pela reação das pessoas, é uma coisa que
maggiore attenzione che que é uma atenção maior di quel periodo que as provocações de Carrom, por exemplo, naquele período, me ajudaram até a aceitar a minha própria fraqueza, o escândalo por causa de certas reações ou do medo. Então, por exemplo, eu me dava conta de que não tinha essa vontade louca de reencontrar as pessoas que normalmente eu vejo. E eu me perguntava por que assim? Por que não deveria ser o contrário? Todos ao meu redor dizem: eu não consigo ficar em casa, eu queria, mas não posso encontrar os meus amigos, mas eu não sentia isso. E eu um pouco me escandalizei. Eu tive que lidar com isso. E isso enquanto eu publicava no site, porque eu cuido bastante do site, testemunhos maravilhosos da Itália, de gente que estava na linha de frente, nos hospitais, ou gente que tinha parentes que tinham ficado mal ou que tinham morrido. E todas essas provocações me entravam em mim e interagiam com esse redemoinho que acontecia em mim. Então eu acho que isso foi um pouco assim para os nossos leitores também. As pequenas pérolas que nós oferecemos, em alguns casos, nós entramos nesse ponto muito íntimo em que se joga a humanidade de cada um e onde surge a pergunta mais verdadeira e que só Cristo pode responder. Mas eu espero que eu tenha respondido a pergunta. Me digam se eu respondi ou não. Senão eu corrijo. Sobre essa questão da utilidade da revista, bem, para mim, pessoalmente, todo mês, né, eu não tenho, como nós não somos uma redação assim grande, então eu recebo muito material para ser traduzido, mas para mim é sempre um acontecimento, né? Muitas vezes é sempre uma provocação, todas as experiências que chegam e me provocam, né? Teve uma entrevista com um espanhol, 2 meses atrás, que falava do tempo de julgar as coisas, de pensar. Então, essa pandemia me fez também fazer um trabalho mais sério comigo, de me olhar mais, de ver, de perceber o meu humano. Também muito ajudada por esse trabalho do Carrom, do Despertar do Humano. Eu acho que o fato dele ter disponibilizado esse livro, né, que a gente colocou online também, foi uma ajuda enorme. E eu vejo, né, assim, uma coisa interessante que aconteceu nessa pandemia é que a gente, no Brasil, não recebe tantas colaborações nacionais, né, espontâneas. Às vezes a gente tem que procurar as pessoas, alguém fala alguma coisa, a gente procura. E eu nunca recebi tantas cartas, né, e nem relatos como nesse período. A gente, tanto que não está cabendo na revista de papel, a gente está colocando muita coisa no site também. E isso para mim é um sinal, né, desse despertar e de que as pessoas estão entendendo que podem também compartilhar e ser uma ajuda, né, porque as assembleias, tudo que a gente fez online nesse período, foram realmente importantes, né, para as pessoas se moverem, né, darem um passo pessoal, né. Então, eu vejo, por exemplo, a próxima revista, né, que a gente disponibilizou essa semana, de agosto, tem algumas histórias sobre a coleta de alimentos, que não vai ter na forma habitual, mas como tantas pessoas nesse período estão se movendo, seja levando cesta básica, ajudando instituições, uma escola de São João del Rei imediatamente, né, foi levar máscara para as crianças, tentar fazer um pouco de companhia, mesmo mantendo a distância. Então,
para mim, quando eu vejo essas coisas, faz arder o coração. Digo, nossa, que verdade, que experiência que eu também, às vezes, posso não fazer, mas eu não levei cesta para ninguém. Mas quando eu li aquela experiência, eu falei, poxa, é isso que o movimento me educa e que a nossa história me ajuda, né, a reconhecer como verdade. Então, eu sou realmente muito agradecida por esse período todo, né, aqui. Pode ser que amanhã mude, né, a gente mude tudo, resolva fazer só online, né, tem essa perspectiva, às vezes, né, a gente não sabe como vai ser o futuro, mas aquilo que eu recebo é muito grande, né, para a minha vida. Então, e eu procuro, como o Luca falava, né, de ser curioso, de se dedicar no melhor que ele pode. Para mim, tem sempre um tremor, né, no meu trabalho, porque quando a revista ficar pronta, para mim é algo como sagrado. Assim, é uma coisa muito importante, porque eu entendo que a gente comunica uma vida, né? Como a Fabiana falava no início, um amigo que diz, olha o que está acontecendo, olha o que Cristo está fazendo. Então, tem um tremor, porque pode não estar muito adequado, pode ter coisas erradas, mas também tem esse tremor porque é algo muito grande, né? Então, para mim é isso, é um aprendizado todo dia e é estar diante dessa vertigem todo dia, né? Que eu me percebo tendo sido chamada a uma vocação muito privilegiada de poder estar diante desses milagres todo dia. É muito interessante que tanto o Luca quanto a Isabela falavam desse trabalho como uma vocação, né? Uma quarta pergunta... Posso acrescentar uma coisa? Posso acrescentar uma coisa muito rápida? Vou dizer uma coisa muito rápida que me veio à mente quando a Isabela falou. Quando me perguntam por que eu trabalho na Passos e fui para lá, a resposta que depois de 8 anos eu me dou é que, como na escola, a professora leva para a primeira fileira aquele que está no fundão, senão ele se distrai, assim eu também preciso estar na primeira fileira, porque senão eu me distrairia. Então esse privilégio que me é dado de ver mais de perto o que acontece no movimento, porque eu precisava mais dos outros, eu preciso mais dos outros. Então isso eu sinto como um privilégio, mas uma resposta super abundante a uma necessidade que era muito grande em relação aos outros, uma fraqueza em seguir a qual Cristo respondeu dessa maneira. Obrigada. Então, em 2013, numa reunião que se falava sobre a Passos, a nossa amiga Cleusa Zerbini nos provocou. Vendo a mobilização para o Dia Nacional da Coleta de Alimentos, que há muitos anos é realizada aqui no Brasil também, né, e com grande sucesso, ela lançou uma ideia. Por que não fazemos o Dia da Revista? Seria uma mobilização uma vez por ano, né, e dessa forma seria a possibilidade de mais pessoas se envolverem. A ideia foi muito bem acolhida e desde então, todos os anos, repetimos esta ação. E essa ação também ela acontece não só no Brasil, mas também em outros países. Neste ano, por causa da Covid, a campanha será diferente, ou seja, ela será online. Então, Luca, essa pergunta é para você. Pensando na experiência da Itália, você teria sugestões, dicas, algo que você gostaria de deixar para nós como uma provocação, como um convite para fazer uma experiência fascinante, daquilo que a gente já tem escutado de vocês, né? Para a nossa própria vida e para a vida daqueles que também se empenham e se envolvem nessa campanha? Eu vejo que o maior risco em mim
é achar que as palavras do movimento, a experiência do movimento seja para muitos, mas não para todo mundo. Ou seja, que sejam preciso certas precondições de contexto, Então, a pessoa fica meio receosa ao propô-la como ela é. E isso, para mim, é um risco que eu vivo sempre, mas que é combatido como dizer, começar a apostar de verdade tudo nessa coisa. Se não é para todo mundo, não pode ser nem para mim. Se eu acho que haja pré-condições para que a experiência de realização que Cristo me dá, significa que tem alguma coisa errada aí. Então, para mim, essa coisa é apostar tudo nisso, apostar em que isso seja realmente a resposta à minha vida e, portanto, à vida de todos. Se falta esse passo de consciência, a pessoa acaba ficando envergonhada de falar nisso com todos. Ou então coloca algumas pré-condições, começa a montar estratégias. As pessoas percebem se é artificial. Ao passo que o tema é se a vida é verdadeira, se a vida é mais plena, dá para ver. Depois é claro que isso vale para a revista e vale também para o movimento. Não acho que sejam duas coisas diferentes. De conselhos práticos sobre o que fazer online, a questão da Covid, eu não sei dizer porque não sei muito bem como vai ser. Mas em qualquer que seja o formato, o meio, as redes sociais, etc. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu ouvi, não lembro em que país, não lembro em qual país, mas acho que foi tipo Lituânia, alguma coisa assim, que uma da comunidade tinha publicado as fotos das suas férias, das férias com seus amigos, das férias da comunidade, não lembro bem. Não sei se, talvez nem fosse as férias da comunidade. E uma amiga lhe disse: mas como seus amigos estão felizes? Quer dizer, isso me marcou muito, porque como seus amigos estão felizes, é a experiência do movimento, a pessoa vê uma diferença, percebe uma diferença. E isso quer dizer que uma vida plena, comunicada com as fotos das férias, é notável para todo mundo, dá para notar se é verdadeira. Então, eu acho que esse seja a grande questão, essa é a grande questão. Nós não estamos convictos de que o que nós encontramos seja para todo mundo. Quanto mais a nossa vida é preenchida por esse acontecimento, mais vai ser visível com qualquer meio que seja, qualquer circunstância. Não sei se eu me explique bem, se eu respondi. Sim, grazie. Temos agora duas últimas perguntas que recolhemos no SAT. Na verdade, três, mas duas se complementam.
Pergunta para os dois. O Brasil e a Itália também, estão sempre mais polarizados politicamente. Parece que até no movimento essas diferenças são coisas mais importantes. Como a Passos pode ajudar a sair dessas prisões? Né? E como é fazer um trabalho falando de Cristo para o mundo que se vive sem Ele? E tem uma outra pergunta também que chegou-nos, que é uma questão mais prática, e gostaria de perguntar quais são as novidades para os próximos passos. A primeira delas, então, como sair das prisões da polarização, fazendo um trabalho, falando de Cristo para o mundo que vive sem Ele hoje, e também quais são as novidades que podem se apresentar através da nossa revista. Uma pergunta para os dois. Comincio io. Vou começar. Então, eu vou responder a primeira, porque depois sobre a Passos eu não sei muito bem, a Isabela que vai decidir, então não sei exatamente o que os aguarda. Eu penso num episódio, uma vez eu lido muitas vezes com os países do leste, Rússia, Ucrânia, e uma vez eu vi uma realidade de amizade entre católicos do movimento. Quer dizer, tem uma comunidade, principalmente na Ucrânia, que é do movimento, feita de ortodoxos. Então, ortodoxos que vivem a experiência do movimento. Nessa ocasião, né, tinha uma convivência, tinha um padre ortodoxo que tinha se tornado amigo dos nossos amigos em Moscou e o levaram para passear na Itália, conhecer as várias realidades. E uma vez o levaram para conhecer os monges da Kashinatsa, monges beneditinos, cuja comunidade nasceu da experiência marcada pelo segmento Adon Giussani. E nesse diálogo com o abade, Padre Sérgio, esse padre contou que, falando da unidade entre os cristãos, quer dizer, da ausência de unidade, o problema entre católicos e ortodoxos, que é o maior escândalo na vida da igreja, da história da igreja, quer dizer, a desunidade, desunião entre os cristãos, a pergunta de como podemos fazer um caminho para a unidade. Ele respondeu: nós temos que ter bem claro que a unidade não é feita por nós, mas a unidade nos precede. A unidade é algo que é reconhecido. E eu digo isso para a pergunta que fala sobre as diferenças das polarizações até dentro do movimento. Política também. Una cosa che è molto più profonda che la coincidenza di opinioni politiche. Sobre a questão de como a Passos ajuda nisso, eu vou dar um exemplo de uma coisa sobre a qual eu trabalhei nos últimos meses e que vai sair no número da Passos italiana em setembro, que é o tema do racismo, principalmente nos Estados Unidos. As coisas que ocorreram nos Estados Unidos, os protestos, etc. Acho que vocês acompanharam isso bastante. Isso rodou o mundo, né? Então nós escolhemos contar a história de um músico afro-americano, um pianista, que por
vários motivos, acabou conhecendo e ficando amigo de alguns exponentes da Ku Klux Klan, que é a associação mais racista na face da Terra. E ele disse, o método que eu usei foi ir conhecer, porque o problema do medo recíproco e do medo em geral, do ódio, o ódio nasce do medo, mas o medo nasce da ignorância mútua. Então eu, em primeira pessoa, quis ir contra essa coisa e entrar na vida deles como homem e me mostrar como homem, entrar, vê-los como homens e ver o que nos une, das coisas mais banais até as coisas mais profundas. E isso, para mim, pareceu muito paradigmática. Há um tema que divide. Quer dizer, o racismo não deveria dividir, evidentemente, mas pode dividir em relação aos fenômenos que ele produziu. Então, houve uma série de manifestações bem discutíveis com questões de violência, a violência também ideológica. Então, a cultura do cancelamento, Cristóvão Colombo que virou um monstro, o monstro do Lago Ness que tem que ser destruído, as estátuas de todos, enfim, há uma degeneração, etc. O que nós quisemos dizer? Quisemos mostrar uma história de uma pessoa real que jogou toda a sua vida, apostou toda a sua vida no encontro. Nem o pior inimigo, ou seja, a Ku Klux Klan, que no papel o queimaria vivo, ele disse, não, eu quero encontrá-los, porque eu aposto na tua humanidade. Isso, para mim, é uma forma que ultrapassa a polarização. Supera a polarização. Na origem não está a opinião. Não está a opinião, mas a aposta na vida do outro. Quando, eu não lembro em que circunstância que foi, Giussani disse que a questão não é quem tem razão, mas como se faz para viver. Eu não lembro quando ele falou isso, mas ao que ele se referia em particular, mas a questão é essa. Quem tem razão, você nunca vai chegar numa razão. As opiniões políticas não são tão claras, né? Muitas vezes tem a ver com o futuro. Então, qual é a melhor forma para combater a pandemia? Assim que ela estourou, ninguém sabia. Tinha quem dizia que não existia, depois que existia, num determinado momento descobriram que existia, disseram ok, mas naquele momento, no início, se discutia sobre isso. O tema é, naquela circunstância ali, no que vale a pena apontar. Por exemplo, a questão de o que é o medo, como nós somos feitos, quem é o homem que é atingido pelo vírus, o que é o homem. Então aí essa coisa atravessa as opiniões políticas. Nas opiniões políticas todo mundo tem que ter uma, você tem que ter uma, mas são apostas. Ao passo que a coisa realmente interessante é responder a pergunta, o que nós somos, o que nós temos para viver. E isso ajuda a ver as coisas com um pouco mais de separação, né, em relação às coisas políticas. Não sei se eu respondi bem.
sobre a questão da ideologia, das polarizações, o Lucas já respondeu, né? Eu acredito que quando a gente coloca os testemunhos, né, como ele falou desse texto que vai sair também na Passos, setembro, essas experiências a pessoa entende como verdadeira e é um exemplo, né? E pode questionar. Eu acredito que a revista, com tantos artigos que a gente... são provocações para as pessoas fazerem um trabalho pessoal, de entender essas coisas, porque quando ele falava agora da pandemia, nessa situação que todos ficamos, percebemos a pequenez que somos, né, podemos morrer por um vírus, né, tão sem controle. Isso obrigou a gente a olhar quem nós somos, mas esse outro que pensa diferente de mim, que grandeza que é essa pessoa também. Então, como que foi uma ajuda, né? Foi uma ocasião para sair da medida pequena que a gente, mesquinha, que tantas vezes a gente tem, e que a gente olha para a pessoa que pensa um pouco diferente, né? Então, quando a gente coloca os testemunhos na revista, são para abrir esse horizonte, né? Para entender que Dom Giussani tinha essa paixão pelo diálogo, com esse amor pelo homem, qualquer expressão ele tivesse, né? Então, sobre a questão de novidades da Passos, a gente tem uma coisa muito bonita acontecendo desde o ano passado, 2 anos, aliás, que é a Entre Passos, né? Que é esse clube de leitura que nasceu com alguns jovens universitários, e é sempre uma surpresa, porque a partir de um grupo de amigos que tinham a paixão pela literatura, Dom Giussani também sempre amou ler, né? Ler abre a cabeça, abre a mente. A cada 2 meses a gente oferece uma leitura, né? Que é guiada por uma pessoa que prepara um guia, tem um cuidado enorme com a beleza desse kit que é oferecido. Então, cada pessoa que recebe, ela é pensada, ela é cuidada, é tudo muito personalizado, né? Então, para mim, pessoalmente, eu gosto muito de saber o nome de quem recebe, se eu conheço, se eu lembro da pessoa, é um gesto para aquela pessoa, né? Então, ontem, eu e a Ana Carolina, que trabalha comigo, a gente ficou até 7 da noite preparando esses kits para mandar, e em breve vão estar aí. E aí, com a pandemia, esse mesmo grupo pensou, mas se a gente queria fazer... As pessoas estão... Logo no início foi muito pesado para todo mundo, né? Vamos oferecer uma experiência de beleza e de companhia. Então, começaram a ter alguns encontros a cada 15 dias, agora um pouquinho mais, sobre temas de literatura, né? E foi impressionante desde o primeiro, como as pessoas estavam ali participando, né? Inclusive, no último, que apareceu um padre de São João das Missões, chama Padre Gilsônio, ele é nosso assinante há muitos anos, né? E ele fez uma intervenção falando, olha, desde 2010 que eu conheço a revista, e é através da revista que eu acompanho o movimento. Estou muito contente de ter visto vocês pela primeira vez, né? E aí foi feito um convite para ele começar a participar da Escola de Comunidade Virtual, mas essa vida que está acontecendo na Entre Passos é uma coisa muito bonita. E junto, a partir desse exemplo que aconteceu, que a gente viu que era interessante, a gente tem o desejo de começar algumas lives aí pela Passos, para os assinantes da Passos. Então, já foi feito um convite para o Franco Nembrini falar sobre educação, né? Também para o Biati falar sobre a arte de Rafael. Então, a gente, nos próximos meses, vamos ter algumas coisas bonitas assim. E todo o trabalho da revista mesmo, de reportagens, de contar, né, as coisas, as experiências que acontecem nas nossas comunidades, mas também de pessoas brasileiras, experiências brasileiras que possam ajudar tanto nesse momento também social e político aqui do país. Obrigada, Isa, obrigada, Luca. De verdade, aquilo que se observa e pode experimentar, né, não querendo ser redundante, é a comunicação de uma experiência, né?
que constrói, que faz a revista, o que divulga a revista essa paixão por uma experiência que nós encontramos e que nos atingiu também. Então, muito obrigada a vocês, porque, de uma forma muito simples, essa possibilidade de constatar, né? de verificar na própria experiência o quanto corresponde. Eu também gostaria nós estamos com o tempo um pouco apertado, e gostaria também de agradecer a todos aqueles que colaboraram com as perguntas. Eu acho que acrescentou, né? E a resposta tanto do Luca quanto da Isabela foram muito esclarecedoras, e eu tenho certeza que é de uma grande ajuda para nós vivermos muito bem essa semana Passos que vem para frente, né? Então, agora, eu gostaria de convidar o nosso Eltinho, porque ele vai dar algumas explicações sobre as ações práticas da nossa hashtag Semana Passos. Então, Eltinho, vem aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, ouvimos. Ah, que bom. Sim, Só um minutinho aqui. Va bene, spero non sia grave. Não. Sono curioso. Boa noite para todo mundo. Né? Eu sou o Eltinho, moro em BH, para quem não me conhece, e eu vou dar algumas dicas que vão nortear as nossas ações para essa belíssima campanha de assinaturas e divulgação da nossa querida revista Passos, que nada mais, nada menos, como todo mundo já falou, é também um exemplo de um cristianismo curioso, apaixonado por Cristo e pela realidade. Então, a ideia dessa semana é movimentar as redes sociais. As redes sociais são a bola da vez e a gente não pode ficar de fora dessa. Pensamos em duas modalidades. A primeira dela é a divulgação online nas paróquias. Muitas paróquias entraram para esse ambiente digital. Então, é uma ótima oportunidade estarmos presentes nessas redes, divulgando a nossa revista Passos, mas também a nossa experiência de CL. Essa modalidade também pode ser feita em algumas paróquias em meio físico, né, presencial, vamos dizer assim, já que algumas paróquias em algumas regiões estão abrindo para as suas celebrações. E aí, o que acontece? Você que conhece um pároco, que tem a proximidade com ele, tem amizade, você pode pedir a ele o apoio, que é enviando uma carta e o material que a gente preparou, solicitando a permissão para a divulgação dessa semana, né? Então, acontece assim, né? Como sempre aconteceu, pedindo pároco para poder dar o aviso no final da missa. Você puder falar um pouquinho da revista também, é legal, esse no meio presencial, né? No digital também, se ele puder fazer esses avisos, também é importante. Então é isso, usar os espaços das redes sociais das paróquias para a gente poder divulgar a nossa revista Passos. A outra modalidade é o convite aos amigos, né? Propor, através das nossas redes sociais, a assinatura aos nossos amigos, parentes, conhecidos e seguidores, né? Utilizar toda a nossa rede de contatos aí, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, ou seja, né? O que nós queremos mesmo é viralizar, né? Viralizar é uma palavra bem oportuna para o momento. Então, a gente quer viralizar a divulgação da nossa revista, queremos compartilhar essa, né, como falou aqui, essa beleza e companhia que é para a gente e também para as pessoas que a gente gosta. Então, como isso a gente pode também marcar, fazer a marcação. Espera um pouco. Convidar os amigos, né? Nossa. Fazer uma marcação nas nossas redes sociais, que é
você fazer uma publicação e marcar a hashtag lá. Então, se você não sabe fazer essa marcação, a gente tem um endereço aqui que você vai poder aprender de maneira bem simples, é fácil, é só acessar esse link aqui que está aparecendo e você vai poder aprender como fazer essas marcações nas nossas páginas e redes sociais. Isso é muito legal para fazer para a divulgação da nossa revista. Bom, temos também o desafio Traga Mais Um. Nós que participamos do movimento e já somos assinantes da revista, temos esse desafio agora nessa semana. Trazer mais um assinante para a revista, né, para descobrir novas aventuras aí. Convidando também, desde já, a fazer a sua assinatura as pessoas que ainda não são assinantes, acessando esse link bit.ly/assinepassos. Agora tem uma modalidade muito legal que a gente pode fazer, que é produzir materiais próprios de divulgação. Cara, isso é muito legal e funciona, cara. Fazer pequenos vídeos, frases com fotos, fotos com a revista, depoimentos, usar a nossa criatividade. Publiquem e marquem a nossa página. Essa modalidade é muito importante porque você está convidando as pessoas a participar do seu jeito, a assinar a revista do seu jeito. Isso é muito legal. E então, para você receber 3 meses gratuitos de passos no seu próprio celular, é só enviar a mensagem "Quero passos" via WhatsApp para o telefone 21 98880 4588. Ou seja, nós estamos oferecendo um aperitivo, uma degustação gratuita de 3 meses no formato digital da revista. Apenas essa semana de promoção, estamos oferecendo aí um bônus para você. Essa semana, quem fazer a assinatura da revista Passos, vai ganhar também, no mês de agosto, o livro impresso do Carrom, O Brilho dos Olhos, que nos arranca do nada. Esse livro foi apresentado recentemente e será trabalhado nas escolas de comunidade daqui para frente, né? Então, todo mundo que assinar em agosto vai ganhar um livro de graça na revista Passo. Esse livro vai ser o meio físico, né? Papel. E papel também, às vezes, é muito legal. Bom, todos os assinantes novos e antigos receberão esse livro. E, por último, eu gostaria de convidar todo mundo para a live, né? Nós, no dia 15 de agosto, sábado da semana que vem, teremos uma belíssima live com a cantora Mônica Salmazo, mediado por nossa queridíssima Marcela Bertelli, né? Em tudo procuramos alguém com um brilho nos olhos. E neste tempo, eu acho que esse negócio vai ser bem interessante. Essa Mônica Salmazo é muito legal, uma cantora bacana, e uma conversa dela com a Marcela vai ser muito bacana, velho. Bom, um cristianismo que você não esperava, né? Receba grátis 3 meses de sua Passos, mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, Eltinho. Obrigado por esses esclarecimentos. Se quiserem um pouco mais de detalhes, você pode entrar também em contato com a revista Passos, tá? Nos canais de atendimento. Eu também gostaria de dizer que o link dessa apresentação do Eltinho estará disponível ao termo dessa apresentação, o mesmo link que você acessou para entrar hoje, tá? Então, é bit.ly /Fiore Passos. Então, todos estão convidados a divulgar, fazer a divulgação dos nossos, desse material nos nossos meios de comunicação. Então, pode abusar mesmo, né? O Eltinho falou também a respeito do diálogo com a cantora Mônica Salmazo, né? Eu reforço aqui, vai ser também uma experiência interessante, além de outras que a Isabela também comentou, né? Então, vamos participar e também convidar as pessoas, todas as pessoas, amigos, colegas, os padres, né?
Então, nós estamos encerrando. Eu gostaria de agradecer, né, dar um agradecimento especial ao Luca. Muito obrigada pela participação, por estar conosco. Grazie a voi. A Isabela por estar conosco, né? E também nós estamos com 200 conexões, isso significa mais ou menos aproximadamente 350 pessoas conectadas conosco, assistindo e degustando e experimentando esse belo encontro. Então eu agradeço muito, né? Não deixem de seguir e compartilhar as nossas redes sociais, hashtag Semana Passos, hashtag Revista Passos, hashtag Comunhão e Libertação. Então, uma boa noite, uma boa tarde para todos, uma boa semana da Revista Passos, e nós nos encontramos durante a semana nas próprias redes sociais. Muito obrigada e tchau para vocês.